Sejam bem-vindos ao primeiro SKcast aqui do ano de 2025. Meu nome é Nicolas Rossetto, eu sou head, um dos heads dos times técnicos aqui da SK, e junto comigo, aqui também da SK, está o Felipe Schill, um dos gerentes comerciais aqui. Schill, boa tarde. Boa tarde, Nicolas. Tudo bem? Maravilha. Maravilha. E junto com a gente temos alguns convidados bem especiais, a gente vai pedir depois ali para que eles se apresentem, né? Mas eu tenho aqui o Thiago Mendes. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Certo. Boa tarde, Certo, maravilha. Maravilha Perfeito. estar com vocês aqui. E o Maurício Gazi. Tudo bom, Nick? Boa tarde, Chiu também. Tudo certo? Tudo certinho, graças a Deus. Maravilha. A gente vai estar aqui hoje tentando fazer um papo leve, uma conversa bem solta. Vai ser um cenário um pouquinho diferente do que a gente fez outros SKcasts, né? Porque agora a gente está realmente fazendo uma leva de trazer convidados e a gente vai falar muito sobre algumas jornadas que esses clientes passaram para conseguir chegar em alguns níveis que eles estão hoje. Então, conhecer as pessoas e os processos pelas quais elas passaram para chegar justamente num nível de desejo que a gente também tem a intenção de transformar a indústria dentro do Brasil, né? Então, eu queria perguntar para vocês, primeiro, né? Só falei os nomes, mas gostaria que vocês se apresentassem, o que vocês fazem dentro da Marco Polo, e depois não precisa ser uma pergunta direcionada, mas explicar, talvez, para o público, né? O que é a Marco Polo, para caso alguém viva numa toca, não tenha ouvido falar ainda, né? Saber o que é a Marco Polo. Perfeito. Começa lá, Thiago. Pode ser. Então, meu nome é Thiago Mendes, sou coordenador de engenharia da Marco Polo. Então, o meu papel lá dentro hoje, né, é a etapa de transformação digital, né, dentro do grupo da engenharia, focado aí agora, neste exato momento, na troca de CAD, né, na evolução de CAD do todo o grupo Marco Polo. No final, a gente sempre comenta, né, a quantidade de anos de casa, que é já de praxe, né, Apresentação padrão Marco Polo. Padrão Marco Polo, né, então Importante. 22 aninhos de casa. Vai lá, Gaza. O Thiago não quis falar, mas ele é a terceira geração dentro da Marco Polo. Olha, Depois também. ele conta um pouco mais a história. Bom, eu sou Maurício Gazi, sou gerente de engenharia na Marco Polo. Eu estou na Marco Polo há 14 anos, entrei como estagiário. Passei por algumas unidades internacionais. A que eu fiquei mais tempo foi na Colômbia, fiquei 2 anos. Então, a Marco Polo é uma escola, a gente aprende e cresce junto com ela. Minhas áreas de atuação na Marco Polo hoje são, além da parte de desenvolvimento, toda a parte junto com o Thiago de transformação digital dentro da engenharia, confiabilidade, que é a parte de validação, homologação, então entra a questão de simulação, CAE, CAE, ou também a parte de CFD, por exemplo, engenharia experimental, P&D, então a gente também tem toda uma parte de P&D bastante estruturada dentro da Marco Polo. Legal. Perfeito. A gente está nessa intenção de trazer e comunicar com vocês uma coisa que você falou que é importante, né? A transformação digital. A gente tem um pouco disso dentro desse viés da SK. A gente fala muito transformação digital, e às vezes é uma coisa que fica meio solta, né? Legal, transformação digital. E muitas vezes o pessoal associa isso que você falou, né? Thiago, minha empresa agora ela está utilizando uma ferramenta CAD, está usando um SolidWorks, e, isso é uma transformação digital, eu estou usando bem. Não é só isso, né, que faz esse mundo acontecer. Dentro da Marco Polo, como que foi criado esse cenário, né? E daí acho que vale a pena trazer justamente esse cenário, né? O que é Marco Polo enquanto empresa, né? E como que foi essa primeira chegada desse conceito de transformação digital lá dentro, né? Perfeito. Talvez eu possa falar o que é a Marco Polo, Thiago, depois eu faço da parte de transformação. Claro. Perdão. A Marco Polo, acho que essa é uma pergunta muito interessante, né? É o Marco Polo ou a Marco Polo? Então a gente começa a falar sobre a figura do que é a empresa, né? Então a Marco Polo, quando eu respondo isso, sempre eu tento colocar um humor que eu digo que ela é uma jovem senhora de 75 anos. A gente fez 75 anos ano passado. E que a gente está no nosso momento muito bom. Então a Marco Polo vem há alguns anos com resultados muito positivos, né? A gente vai fazer um 2024 também muito positivo. 2025 também nós temos um horizonte de negócios, de projetos, de movimentos também bastante importantes para a empresa. Ela é aqui de Caxias do Sul. A Marco Polo, a primeira fábrica dela, não fica muito longe daqui. Fica em umas ruas aqui próximo de onde nós estamos agora. E a gente cada vez mais entende que a globalização faz parte da Marco Polo. Então nós somos atuantes no mercado brasileiro, temos fábricas aqui em Caxias do Sul, 2, e uma fábrica em São Mateus, no Espírito Santo. Unidades também na Argentina, na Colômbia, no México,
África do Sul, Austrália. São 3 unidades na Austrália e uma na China, certo? Então, esse ano a gente entende que a transformação digital, ela não ela aconteceu, né? Ela vem acontecendo aqui em Caxias do Sul, mas é um momento de expansão para as unidades. E aí a gente pode talvez dar uma deixa depois para a questão de pessoas também, mas vou deixar o Thiaguinho completar aqui o raciocínio, né, Com Thiago? certeza. A gente tá usando os dedinhos, né, pra gente não se perder mais com as plantas, né, cara? Senão a gente se perde, né, com a quantidade de plantas, né? Sabemos, do E vai nosso aumentar, lado a gente vai sabe o que é aumentar. isso Quem também. tá no vídeo aí vai ver nossos Foi o dedinhos tempo, assim, né? A Marco Polo era só aqui, Ana Rec e tal. Cresceu. Empresa brasileira, né? Empresa brasileira. 100% brasileira, né? Isso é bacana, Isso né? dá muito orgulho pra Com gente aqui. certeza para todos nós. Até a gente comentou, né? A Jéssica tá aqui conosco, não vamos deixar de falar dela. Logo na sequência ela entra aqui conosco, nossa business part de RH. Mas é importante a gente comentar, ela me comentou sobre isso ontem e falou, nós estamos vamos dizer assim, na 3ª ou 4ª revolução de CAD e desenhos, né? Na história, né? Uhum. A gente saiu do papel, do nanquim, né? Logo na sequência a gente Saiu de nada, né, Thiago? De nada. O pessoal fazendo a linha de produção, ônibus. Era no dedinho, Nem a biscoitinha. De no madeira bom senso. lá, vai fazendo, a gente vê o que faz, né? Isso aí, depois foi pro Com nanquim. certeza começou assim. Depois foi pro nanquim, né? O papel nanquim, papel vegetal. E a minha história da Marco Polo começa aí, no papel vegetal, com 5 anos de idade. Né? O meu pai levava os desenhos para casa, né? Para eu pintar os desenhos da Marco Polo. Aí o Gás comentou lá no início, né? Mas por quê? O Thiago é 3ª geração, né? Eu sou a 3ª geração. A história começou comigo, com meu avô. Ficou 10 anos da Marco Polo. E aí logo na sequência o meu pai com 36 anos de Marco Polo. Eu estou lá 22. Então é uma história bem bacana, que ele levava os desenhos para casa e eu pintava, né? Esses desenhos, né? Pintava e eu conheci lá o geração 2, geração 3. Né? Comecei trabalhando na Marco Polo ali. E fisicamente eu fui na Marco Polo, né? A gente foi numa inauguração que teve para as famílias num domingo. E eu conheci a pintura na Marco Polo num domingo com cerca de 5 anos de idade com meu pai e a minha mãe. Então esse dia é um dia bem, bem marcante, a gente não esquece, né? E aí naquele dia eu descobri que eu gostaria de trabalhar na Marco Polo. Porque até então ficar pintando não contava para fundo de garantia. Não, mas o meu pai... Olha que foi bem. Seria esquema, né? Esse esquema. A gente veio com o RH para pegar um retroativo, você sabe. RH arrepia, não. Trabalho infantil não pode. Não pode. Mas o bacana disso tudo foi o seguinte, o que o meu pai falou, né? Meu pai comentou, o que você faz aqui na Marco Polo, papai? Eu digo, o papai transforma esse bicho bruto aqui, né? Puro metal e nessa beleza aqui, né? Belezas, né? Dessas belezas aqui, né? Na época, tudo isso aqui, né, pessoal? A pintura é tudo feita à mão, né? Tudo feita com linha de giz para marcar linha. Uma pessoa segurava de um lado, outro do outro. Tu riscava. Eram artistas, realmente, né? Eram artistas, né? Eram artistas. Voltando às revoluções, então, essa foi a primeira, né? Vegetal, e aí foi pro AutoCAD. Vamos dizer, segunda, né? Aí do AutoCAD, né, a gente foi pro SolidWorks. E a SK nos conectou bem nessa época. Sim. Tem o Zig comenta, né, nessa história e vende essa história lá do início, quando ele trouxe o AutoCAD para Marco Polo, que a quantidade de disquete que eles passaram os desenhos que eram feitos à mão, que a gente tinha o famoso arquivo morto lá na Marco Polo, né? Nossos colegas, inclusive, tem colegas que ainda trabalham lá conosco, que trabalharam nesse arquivo. Uhum. A quantidade de disquetes, eles percorriam toda a lateral do ônibus e formavam ali 7, 8, 10 andares, né? De quantidade de disquete para a quantidade de projeto, no caso, desenho, para aquele ônibus da época. E dizem que tem até uma foto disso, né? Dizem, aí a gente tentou resgatar essa foto e não deve ter algum disquete por aí, né? Aí os nossos antepassados aí, o Luiz Fernando, talvez deve ter essa foto. Deixar o disquete não tem onde ler mais esse bendito. Peixoto, um abraço para ti, nosso professor nosso também. Essa foi a segunda, né? E aí com o SolidWorks. Com o SolidWorks, aí sim, foi evolução total, porque aquilo que nós imaginávamos em 2D, a gente tinha a chance de transformar em 3 dimensões. Isso foi fantástico. Isso foi fantástico, né? E nós trabalhamos durante décadas na composição e na familiarização e na catequização ou evangelização. No passado nós tivemos até no mundo
os evangelistas, né? Lembra disso aí? Para passar as informações e vendendo como sendo o melhor software do mundo, né? E realmente era e é um dos melhores para aquilo que ele concebe, né? Pegar um gancho, né, Thiago, assim, sobre os ganhos, né? Imagina que você fazia o desenho no papel e aí quando você tinha que duplicar, a Marco Polo tem um modelo de negócio muito específico que a gente não faz para estoque, não é make to order, né? Não é make to stock, perdão. A gente trabalha com make to order, então o nosso cliente chega, customiza o veículo. A gente brinca que cada venda é um produto, a gente faz muitos projetos. Ano passado, a engenharia fez um projeto a cada 20 minutos. Vocês teriam uma ideia, né, da questão de quanto projeto saiu ano passado. Esse é um ponto engraçado, né? Só fazendo um corte, né? Pra quem às vezes não entendeu ainda, não é a miniatura, né? O que a Marco Polo faz são os ônibus. Isso. Os ônibus, né? Exatamente. Não falou a palavra ônibus. São ônibus. Daí o pessoal olha e fala, cara, eu tô na rodovia, vi símbolozinho da Marco Polo, facilmente identificável, mas não tem noção. Falar, isso aí deve ser o quê? Uma linha de produção, igual uma montadora de carro, que fica no pátio, ônibus, o pessoal né? adesiva ali o nome da aviação, né? Da empresa, da linha, e é isso que eles fazem. Mas eu acho longíssimo disso, né? A realidade. Acho que aí entra um ponto bem interessante quando a gente fala em Marco Polo, que é o tamanho da Marco Polo, né? Na engenharia são mais de 700 pessoas. Olha só, bastante gente, né? A gente faz todas as áreas de engenharia dentro da Marco Polo. Então, o design é feito, né, aqui em Caxias do Sul. Prototipagem, projeto em si como um todo, a validação dele também, a parte ferramental, gabarito para produção. Então, tudo é feito aqui em Caxias do Sul. Diferente, as poltronas, talvez, né? As poltronas, os chicotes. Que é conhecidas chicotes. A Marco Polo na verdade, referência na parte de poltronas, né, cara? Então, claro, do carro como um todo, mas é difícil você encontrar um ônibus com uma qualidade de conforto igual a da poltrona da Marco Polo. Exato. E aí você imagina isso, como comentava antes sobre a transformação, aí o cliente vem, compra esse produto que está aqui, certo? O Chiu veio aqui e comprou esse ônibus. Aí, Nick, você vem e fala, não, eu gostei desse ônibus, mas eu queria uma porta, talvez aqui um pouquinho mais para frente ou mais para trás, certo? Isso é uma variação daquele projeto, é uma personalização para o Nick. Então, imagina você fazer isso num desenho que estava em papel, você tem que pegar aquele papel, fazer uma cópia daquilo, né? Enfim, e alterar tal situação. Quando a gente foi para o CAD 2D, ganhamos muito em velocidade naquilo que já estava pronto. Essa variação, digamos assim. Porém, eu entrei na Marco Polo quando a gente saiu do CAD 2D e foi para o SolidWorks. E para mim era muito difícil eu conseguir imaginar o ônibus, por não ter conhecimento, né? O meu background não é diferente do Thiaguinho, que tem 3 gerações. Eu vim de uma outra indústria, inclusive muito legal também, que é a indústria vinícola. Mas falando aqui sobre ônibus, né, que é o assunto. Então, essa parte da customização, e na minha cabeça era difícil imaginar um ônibus. Quando a gente foi para o SolidWorks, nossa, você conseguia ver, olhava. Então, a questão de assertividade foi um ganho absurdo, sair do 2D para o 3D. Nós tínhamos muito conflito com velocidade internamente, mas aí, claro, é uma questão, digamos assim, como a gente vai discutir também, eu imagino, ao longo da conversa aqui, do SolidWorks para o 3DX. Mas foi muito interessante esse ganho de assertividade. Eu me lembro, um dia eu estava dentro de uma portinhola de um veículo e aquela geração, ou aquele produto específico, ele não tinha ainda em SolidWorks, ainda era em 2D. E eu desenhei tudo certo, esqueci de fazer um recorte numa chapa. Errei uma portinhola ali, e a venda só tinha 40 carros, errei 40 portinholas. Caramba. Então, essa tampinha lateral que a gente abre para colocar a bagagem do passageiro dentro, né? E aí, nossa, por que eu não desenho em SolidWorks, né? Então, são exemplos que a gente viveu, e que demonstram o quanto é interessante você conseguir ter cada vez mais recurso, e aí não é uma transformação digital somente, mas também é uma capacidade de representar um gêmeo digital, né, mais adequado, e assim automaticamente ter muitos ganhos. Então, até hoje, quando essa história é triste, porque deve ter sido... Imagina, acho que eu era estagiário naquela época. Alguém ficou muito bravo contigo na época, né, cara? Também, mas assim... Ou nem sabe que foi ele, né? Não, sabe. Rastreabilidade porque foi estagiário. Porque foi estagiário. Mas isso foi legal do Marco Polo, sabe? E eu pensei assim, nossa, do meu salário daquela época, né? Falei, cara, quantos salários eu estou jogando fora aqui em Portiola? E aí começa a pegar. Nossa, daí a gente começa... Enfim, é só um exemplo também, né? Senso de dono que a Marco Polo pede muito da gente. A gente tem essa característica muito forte lá dentro.
Então, enfim, e isso foi no SolidWorks, não aconteceria isso. Eu teria revisado, teria olhado. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou do universo ali de make to order, né? Uhum. A Marco Polo, antigamente, ela já trabalhou com o conceito de fabricar e estocar, ou ela sempre teve o conceito de atender o cliente para as customizações e desejos do Responde, cliente? Thiago, essa. Eu acho que não, nós trabalhamos com as duas pontas, mas no mundo ônibus é make to order. Desde né? sempre. Assim, a gente tem essa estratégia, né, no coração, a gente utiliza ela, Hoje, inclusive, né, inclusive make to stock no ônibus, mas é raro. Essa estratégia ela é muito utilizada em uma marca nossa nos ônibus, nos nossos mini ônibus, que são chamados de Volare. Então, nós somos líderes, né, de mini ônibus na fabricação de mini ônibus do Brasil. Aí o mini ônibus, como é venda para CPF, né, existe essa venda para CPF, isso admite, Claro. né, Volume, vamos dizer né? assim, esse volume mais acertado. Mas, e é também bem casual, e a gente gosta, inclusive, tá no nosso sangue, que o Volare seja personalizado. Então, a turma do Volare lá, da engenharia do Volare, né, ela fica feliz, né, quando vem personalização, né? A gente gosta de atender o cliente. Então, fazer o make to stock, a gente criou, inclusive, ferramentas internas que, quando é make to stock, o próprio sistema nosso, RP, juntamente com as ferramentas de vocês, ele está ao ponto automatizado que nós nem vemos a ordem de venda. Sim. Ela só chega lá, ela entende que é um nível específico de projeto E vai. sai Segue a vida. automático e segue a vida dela automática. Perfeito. Mas tudo passa pela engenharia. E nisso que vocês estavam comentando, passou um pouquinho o histórico, o que é a Marco Segunda, Polo. Paramos da segunda geração, Fi- Tem a terceira. Tem a nossa. Tá aqui. Daí vai ter um monte. E é legal porque já começa a mesclar um dos pontos que é o que a gente quer eventualmente investir mais tempo aqui, Aham. que é quando você falou da parte justamente de pessoas, né? Tu chegou ali e começou a desenhar enquanto estagiário. Não era só a tecnologia, eventualmente, ali. Envolve as pessoas e junto a isso, né? A catequização e conhecimento da ferramenta. Ainda na segunda geração. E daí, você falou justamente do universo sair de um CAD 2D para ir para um 3D. Movimentos internos dentro disso. Como foi a experiência lá dentro, né? Porque a gente vai acho que, avançar nesses degraus que a gente vai estar tendo. Mas como foi o reflexo interno? Foi percepção positiva no primeiro momento? Foi dor? Foi choro? Foi só alegria? Como foi a movimentação desse salto de revolução digital? Do CAD 2D para o CAD 3D, era uma outra cultura. Era uma outra empresa. Era uma outra forma de pensar. Era um mundo completamente distinto do nosso que é hoje. Então, na época, tinha o Qua Comando Me, né? E foi trocado, foi vendido muita ideia, né? A gente teve muitos ganhos com isso. Mas a evolução do CAD, ela não foi forçada. Ela veio natural, obviamente falando, tá? Porque todo mundo via a evolução disso. Mas a diferença do AutoCAD da época para o SolidWorks e todo o trabalho que foi feito do SolidWorks para o 3D Experience e CATIA, né, dessa atual geração, é totalmente distinto. Por que você acha que é diferente, Thiago? Porque Com relação às pessoas? pessoas, as gerações, essa geração que está vindo aí é totalmente diferente da Eu nossa. acho que é isso que talvez seja um ponto mais crítico, né? Mas eu queria adicionar, eu acho que quando nós fizemos aquela transformação lá atrás, ela foi muito focada na ferramenta, certo? Então a gente capacitou o pessoal para operar aquela ferramenta. E aí entra uma questão de propósito, né? Claro. E está explicando, e assim, não querendo falar mal do SolidWorks. Eu acho que são soluções para aplicações diferentes. Sim, e é muito boa. Então, Nos trouxe até aqui. exato. Então, assim, vou dar exemplos práticos, né? A Portinhola, de novo, falando dela aqui, Volta por para o É um SolidWorks... trauminha, é um trauma. Percebemos aqui. Tá lá veia, tá lá Tem que ser veia. levado. Não, já signifiquei. Ela é muito fácil, ela é um componente pequeno, você consegue colocar no SolidWorks. Quando você desenha, por exemplo, a frente do veículo aqui ou a traseira, então, que é um componente injetado, você está falando de uma questão de uma superfície muito mais complexa, realmente o SolidWorks não performa de uma maneira que a gente julga adequada na Marco Polo para esse componente. Então, o que a gente entendeu quando a gente começou a falar sobre transformação digital, né? Ou dar mais um passo dentro dos softwares da Marco Polo? Terceira geração. A gente quer ter o ônibus inteiro no Digital Twin. Uhum. Então, não somente uma região ou somente uma parte dele, né? A gente quer poder abrir a montagem
ter todo o ônibus lá. Nós não conseguíamos fazer isso. E não importava qual era o computador, qual era o hardware que a gente utilizava, ele não suportava. Então, a gente entendeu na empresa, a gente conseguiu vender de uma certa forma como um ganho para o engenheiro projetista, que automaticamente ele viu um propósito, e a gente conseguiu trabalhar num outro ponto que realmente é um aspecto mais pessoal, mais humano, né, Thiago? Acho que aí foi o grande sucesso, o Thiago pode até falar mais sobre esse ponto, mas a gente não focou somente na questão da ferramenta. Sim. Que foi o que a gente errou, na minha opinião, lá atrás, do 2D pro 3D, do CAD pro SolidWorks. Que teve muita dor. Né? Quem estava lá e passou, teve dor, viveu a dor. Inclusive, mas dor no sentido de adoção? A história da Portinhola. Adoção ou dor no... SolidWorks, lá da história. Mas entra uma questão de hábito, Chico. Sim, sim. Assim, ó, a Marco Polo, normalmente, a gente tem um perfil de você se apaixona por aquele negócio. E é isso que a empresa provoca em ti, né? A gente vê pelas palavras de vocês, então, né? você não fica lá. Dificilmente você entrou, você não vai ficar 1 ano ou 2 na empresa. Sim. E eu conheço, né, a gente conhece pessoas que se aposentaram ali depois e não sabiam utilizar o SolidWorks. Coisas de 5, 6 anos atrás. Né? Então o pessoal saiu e não conseguiu usar. Então quando a gente fala nessa questão de dor, é isso, teve essa defasagem, foi difícil fazer uma atualização. Então quando a gente fala, claro, além da questão de tentar, de convencimento e tudo mais, para mim qual é a dor? A dor que me marca como gestor é dizer, poxa, a gente não conseguiu que aquele nosso colega entendesse que aquilo era bom. Viesse para um mundo novo, né? Porque tudo é possível de ser aprendido. Então, o que faltou do nosso lado na hora de instigar ele, para ele entender que, nossa, isso é legal? Tá? Então, para mim, quando eu trago, na minha visão, a dor é essa, sabe? E o 3DX, a gente não quer ter essa dor. A gente quer ter outras dores, sempre vai ter dor. Sim, normal. Mas não essa, né? Não. A gente trabalhou 100% das pessoas e desde o princípio. Vocês... Quando a gente entrou no projeto, né, Gazi, quando nós fomos convidados a entrar nessa barca, né, e ir para cima do projeto. Fomos desafiados, né? Desafiados, né, nesse ônibus aí, né, o ônibus do 3DX, né, a empresa já tinha entrado na decisão que esse seria o software, né, isso já estava muito bem claro, mas, por exemplo, a minha primeira reação quando recebi essa missão, porque já tinha vivido isso no passado, e um cara que está lá em casa viveu isso. Sim. E o meu pai, ele morreu, mal dizer, né, no AutoCAD. Ele foi até projetista de pintura, meu pai. Né? E aí, assim, por questões culturais, ficou no CAD. Então eu digo, não, eu vivi um momento bem difícil, profissional, e aqui um ponto muito importante, histórias pessoais e profissionais, elas se confundem, né? Por mais que alguns empresários comentem, a gente respeita a posição de cada um, né, dizendo que a gente não pode pensar no lado pessoal da pessoa. A gente tem que entender o lado pessoal. Porque se a pessoa ela não está bem naquele dia, tem que ter alguém do outro lado que veja que ele não está bem e que faça uma interrogação. Porque, além de tudo, nós trabalhamos na engenharia, mas tem toda uma questão de segurança pessoal, uma segurança psicológica, que nós todos temos que somos responsáveis por isso, como seres humanos, como profissionais também. Exatamente. E eu passava por um momento bem difícil, né? Eu quase uns 2 anos, isso foi em 2018. No lado pessoal aí na jogada, eu vou falar um negócio aqui que eu não costumo comentar, só os meus principais contatos, então eu vou ter que contar a história, porque o livro que está aqui, ó, foi o primeiro livro que, quando eu passei a coordenador, eu fui convidado a lê-lo, né? A estudar sobre ele, porque eu comecei a me questionar do meu lado pessoal, que eu comentei anteriormente, dos porquês. Aí o porquê, na época que a minha esposa teve câncer. E eu cheguei numa condição de receber a promoção de coordenador, legal, bacana, mas eu recebi também esse baita problema pessoal. E quando eu estava lá no Senex, que a empresa Marco Polo me proporcionou, e eu agradeço de coração, porque foi um presente incrível. E a Margarete Deboni, eu vou encaminhar para ti o link. Você foi uma pessoa fantástica que me fez entender como ser humano, através desse livro, que mais do que entrega
resultado, nós somos pessoas. E aí, indo pro lado do livro, por que do livro? Aí, por que do projeto? Porque a Carol, nesse livro do Mindset, ela ela separa, né, segundo a visão dela, duas visões de Mindset. O Mindset fixo e o Mindset de crescimento. O fixo é aquela pessoa que não se dá o direito de entender o novo. E ela não quer entender o novo. Porque ela, ao longo da sua vida, ela carregou inúmeras crenças. Aí, levando o Thiago aqui pro lado pessoal, a lenda do porquê da minha esposa. O porquê que foi ela. Por que nós? E para ficar mais grave ainda, a gente tinha perdido o primeiro bebê. E a gente não entendia por que a gente tinha perdido o primeiro bebê como casal. E aí a gente foi entender depois que era a doença se manifestando. E eu joguei lá embaixo o podcast para depois a gente começar a elevar, tá? Aqui, pessoal, porque tem história. E as histórias se confundem. Isso que é o bacana. Isso é o bacana de ser profissional e levar a vida pessoal, e os dois se confundem, né? Eu comecei falando aqui da minha história, da minha família, do meu avô, do meu pai, de mim. Até e a minha Marco Polo esposa. faz parte da tua vida também, né? Minha vida. A minha vida tá lá dentro. E nessa batalha de entender dos porquês, com esse livro, aí explicando a segunda parte do Mindset, tu tem o Mindset fixo e o Mindset de crescimento. Qual que era o desafio da Marco Polo? Que quando eu li o livro para mim, para explicar os porquês, porque eu precisava ser forte para ela e para mim, para poder a gente poder vencer a doença juntos, porque a estatística é essa, né? 45% do tratamento é psicológico. É você acreditar que você vai sair dessa. E a gente juntos, a gente saiu dessa. E hoje tá todo mundo bem, tá, pessoal? Tá tudo certo. O Lucas não conseguiu vir na primeira vez, ele veio da segunda, já tá com 3 anos e meio, tá tudo certo, tá tudo bem, tá? Então, Mas eu precisava contar essa história para vocês, porque eu precisei ir lá no fundo do poço, entender isso, entender que o Mindset de crescimento era o que faltava para Marco Polo, para a dor não ser tão grande. É o que faltava para você também naquele momento? Para mim. E foi na minha descoberta interna. Entendi. Que eu consegui trazer essa transformação para a empresa. Aí nessa época, a minha esposa com esse negócio, com essa doença, a Marco Polo entrando nesse projeto, a Marco Polo também fazendo fusão com a Neobus. No meio daquela confusão. E aí esse barato todo, tudo misturado, tudo bacanizado aí, que o pessoal comenta. Bom, entendendo no Mindset fixo, entendendo no Mindset de crescimento, eu preciso de ajuda externa. Preciso explicar para essa galera que vir pro novo e abandonar as velhas crenças, ou às vezes não abandonar, às vezes deixa a crença ali do lado e se dá o direito de ver o novo. É adicionar uma nova crença às vezes, Exato, né? adicionar uma nova crença, isso aí, muito bom, isso aí mesmo. Se dá esse direito para as pessoas, que foi o bacana. Aí que sim, que foi constituído toda uma ideia de projeto. Eu me neguei a iniciar a ferramenta, o Gás se lembra disso. Eu me neguei a entregar a licença, comprar computador, entregar a licença para engenharia, sem que todos passassem por isso. Foi uma briga interna, cultural, com outros departamentos da empresa, porque a gente tem também as nossas miselas de crenças, é normal e tá tudo certo, e tá tudo legal, e tá tudo bem. Mas o tamanho da Marco Polo com tanta gente envolvida, né? Exatamente. Tantas histórias, né? E na própria engenharia a gente tem os problemas, né? E a gente está evoluindo como cultura, como organização, nós estamos nessa trilha, nessa jornada. Imagina fora dela, né? Então a gente está trabalhando nisso, a gente está trabalhando muito forte nisso. Mas quando a gente colocou as pessoas em primeiro lugar, explicou para elas, se deem o direito de ver o novo, só que ninguém falou do software. Esse projeto foi chamado de Conexão. Nós encontramos uma pessoa na época maravilhosa que trabalhava com ERP aqui na região de Caxias. Antes de implantar uma ERP, essa consultora, a Ciandra Menegola, do Instituto Menegola, entrava para explicar para as pessoas esse lado bom, para se dar o direito de entender o novo, né? Se deu o direito. Pelo menos para criticar, pelo menos testa. E se for para criticar, que seja com embasamento, né? Exato, senão exatamente. Só... Para não ter a dor. É só choro. E aí foi feito esse grande projeto, foi feito um piloto. Foi retirado todos os engenheiros, projetistas, né, analista, gestor da Marco Polo,
levado para um ambiente bem Neutro. seguro. E lá, a Ciandra Couti me explicou para essas pessoas que as crenças que nos mudaram até então estava tudo certo, mas que a gente tinha que entender que existe um novo. E a gente precisa mudar, como ser humano, como evolução, como pessoas, tem um monte de coisa envolvida. Aí tu mistura um pouco também aqui de religião no meio, cada um tem sua crença, tem sua mais fé. a nossa religião, que também, né, o catolicismo é muito presente, a fé, né? E tá tudo certo, Uhum. e bacana, e disso Sim. tudo, né? Entender tudo isso. 2 dias focados só nisso, entendendo que o trabalho da engenharia que o Gazi comentou da Portinhola não acaba no Gazi. Sim. Tem alguém que vai imprimir aquela hora de produção, que vai levar a peça lá na fábrica, que vai cortar a chapa numa máquina, que vai dobrar a portinhola, que vai levar por alguém cromar, que vai Vai cortar pintar. o perfil, vai soldar o perfil, que vai colar o perfil na chapa. Depois vai levar para alguém. Vai na levar linha. para alguém na linha, a logística vai lá pegar a peça, vai colocar no ônibus, vai ajustar a peça no ônibus, vai para uma pintura e vai começar o processo de personalização. Então, assim, entender que a gente faz parte todos de uma grande engrenagem. E que essa engrenagem, todo mundo é importante. Ninguém pode ficar para trás. Esse foi o primeiro projeto dentro do que a gente chama de transformação digital na engenharia, focado 100% nas pessoas. Ninguém falou em software. E durante 2 dias era proibido falar em software. Era lei. E eu dizia para a Ciandra, E eles não sabiam nada, qual era o objetivo disso. Nada. Não sabiam. Legal. Sabiam que existia um projeto, Sim. mas o objetivo realmente lá era o desenvolvimento Entendi. pessoal, né? Uhum. Dos colaboradores da nossa equipe. E eu acho que um ponto legal, né, Thiago, trazendo, você perguntou sobre o make to order, assim. Normalmente num processo empresarial, a engenharia ela é um processo secundário, tá? Uhum. Falando em mapa de fluxo de valor, né? Sim. Na Marco Polo, toda a venda passa pela engenharia, então acaba sendo um processo primário, tá? Então vou pegar uma indústria de pneus, tá? E com todo o respeito à indústria de pneus, tá? Vou pegar a indústria do vinho, mais legal ainda, então. O engenheiro lá que é o enólogo. Gostei mais. O melhor Engenheiro e enólogo. Essa parte nos convida a ficar o aqui, né? engenheiro do vinho é o enólogo, né? Mas brincadeiras à parte, ele vai preparar o vinho, então tem aquela situação. Aí, claro, cada safra você repete o processo de preparar o vinho e depois tem um invase. Então você estruturou, formulou, teve aquele desenvolvimento, depois a repetibilidade, certo? Repetitividade, perdão. Isso. Então, na verdade, é isso. No nosso caso, não. Então, imagina que a gente precisa, de certa forma, ter uma equipe de engenharia de produto, né? Engenharia de processos, de projetos diários, não os novos desenvolvimentos, não as novas famílias, mas sim aquela customização que gera realmente um projeto a cada 20 minutos. Então, esse público foi quem a gente trabalhou na Junto Conexão para desenvolver. Isso aí. Para que eles entendessem a questão do propósito, que foi aquilo que a gente falou da dor antes. Não é você chegar hoje, você, sei lá, trabalhava com essa ferramenta, agora amanhã é com essa outra, porque é melhor. E pronto. Qual é o... Vai lá, faça o trabalho e ponto final. Com o mindset fechado, como A vai gente acontecer tem isso? e óbvio, a gente está aqui para falar da Marco Polo, mas todos os cenários em que 2 coisas são expressivamente negativas. É quando você tem esses processos que eles vêm bem draconianamente, né? De cima para baixo, Impositivos, mudamos em né? positivo. É isso aqui, mudou, vai ser isso agora, boa sorte. Porque você tem essa resistência plena, qualquer um teria, e não é nem a conversa, a zona de conforto. Não. Cara, é simplesmente porque, eu tô aqui fazendo e desempenhando, e às vezes muito bem, e uma decisão externa na qual às vezes eu não fui envolvido, e não é porque às vezes a pessoa não foi envolvida, porque preciso essa visão mais macro, sabe? A gente tá mudando para alguma direção, tem um motivo, tem um porquê. Então, esses 2 cenários. Quando as coisas vêm de cima para baixo, sem a construção do motivo, né? E justamente o segundo cenário que é você não preparar ou não conduzir as pessoas para essa mudança que vai acontecer, Você né? falou um negócio de empatia, tá? Imagina o Total. seguinte, você faz o seu trabalho, certo? Então eu vou lá e quero mudar a sua ferramenta. Qual é a pergunta que aparece? Quem é o Gazi Pra vir aqui. para vir Pra vir aqui e falar esse tipo de achar coisa. que sabe o que é melhor para mim, sendo aí. que ele nunca fez o meu trabalho,
uma vez na vida. E a gente enfrenta, às vezes, isso, é uma resistência normal, né? Eu sou do Mas time o técnico. ser humano é assim, né? É normal isso aí, né? E do nosso negócio business, né? Olhando um parênteses de SK, né? Eu sou do time técnico, o Chio do time comercial, mas às vezes a gente chega numa empresa que a diretoria está querendo fazer essa movimentação. E às vezes a primeira reunião nossa é com o time de engenharia, porque a gente vai apresentando, no final das contas, Claro. de uma forma pragmática, a ferramenta CAD ou soluções de gestão, que é o que vai ser o dia a dia dessa galera. É muito normal o pessoal falar, mas quem que é esse pessoal da SK que vai vir trazendo esse negócio, né? E é um enfrentamento que a gente tem que saber conduzir. A gente tá querendo juntar esforços. Eu sempre falo isso. Você conhece o seu produto. A gente tem uma boa experiência com o universo das nossas soluções. Vamos ver se vai dar um casamento legal para fazer o negócio acontecer. Quando dá, é aí que as coisas começam a acontecer. Mas é na visibilidade de eu tô aqui para ser seu parceiro. Só que isso tem que acontecer da gente enquanto fornecedor, mas também internamente da empresa. O diretor ou a gerência tem que chegar junto e falar, viu, estamos aqui para trabalhar junto. Se ficar melhor, é melhor para todo mundo. Não estou procurando uma ferramenta mais barata. Não é um corte de gastos, é sobre mais a estratégia do que sobre redução de qualquer coisa, sobre né? Valor, né? Sobre valor, exato. Valor. Sobre estratégia, não sobre valor. Todas as nossas empresas visam lucro, né? Nós não somos relações governamentais. Por isso que estamos aqui, né? É por isso que nós estamos aqui, né? E tá tudo certo, tudo bem, né? Mas eu tinha um colega na FGV, né? Um professor chamado Genaro. Se o Genaro estiver escutando também, um abraço pro Genaro. E ele dizia lá, né? O papai tem que estar a par, né? Isso aí tem que vir do papai. Ele comentava do papai, né? No caso, você, fazendo analogia com o que você comentou, o dono da empresa, o diretor, o CEO. Então, quando a gente comenta que o nosso projeto é um projeto estratégico, isso tem que ficar muito claro para toda a organização, para que o caminho, né, com toda a área, ele seja um caminho mais, vamos dizer assim, fluido de ser percorrido, não seja tão doloroso, né? Pavimentado, exatamente. Mas, principalmente aí, vou puxar um lado no nossa Serra Gaúcha, né, Gazi? Aqui nossa, é tenso, né? A gringaiada aqui não deixa o negócio para trás, né? Então vocês imaginam, olha só esse podcast aqui falando, né, da Marco Polo, uma indústria tradicionalista, comentando sobre cultura organizacional, de 2 engenheiros aqui, né, falando sobre pessoas e psicologia de mindset. Tu vê, né? Um negócio meio, sabe? Vamos coçar a o engenheiro ele não coça assim a cabeça, ele coça do lado, né? Do lado, a gente coça assim, né, cara? Olha o lago, o mergulho que a gente teve que ter para chegar na terceira revolução aqui, lá né? Em 49, 50, quando estava em operação a empresa pelo primeiro ano, se eles vissem a gente falando sobre isso aqui agora, o que eles estariam pensando? Que esses caras estão... Nossa, vai lá desenhar meu ônibus. vai lá desenhar meu ônibus. Mas aí tem um ponto bem interessante, né? Se você pegar a grade curricular de qualquer engenharia, não tem nada disso que a gente tá falando hoje, né? Esquece, Não nada, tem. nunca tem. Não tem. Não tem nada disso que a gente tá falando Não hoje. tem formação acadêmica. Mas aí entra Engenharia. um ponto muito legal. Aí O Gás é professor. para mim é mesmo. assim, ó. A engenharia é uma ciência exata para resolver problemas sociais. Quanto antes a gente entender isso, que a gente usa de ferramentas lógicas, mas o problema que a gente resolve, como o Marco Polo, é mobilidade. É isso. 100%. Perfeito. Pronto. É isso aí. Acabou. Então não adianta a gente ficar aqui discutindo sobre equação. É uma ferramenta. E é engraçado que os primeiros passos posteriores que você vai dar de um MBA, alguma coisa, é óbvio que existe a pessoa que vai se aprofundar nas competências técnicas, mas é uma gestão, é uma liderança, é uma pessoa, é o que o pessoal precisa, assim, porque é o déficit Eu que fiz uma pergunta o pessoal bem tem, simples né? para a SK, na parte técnica. Quantas pessoas tem na SK? Tecnicamente ou globalmente? Tecnicamente na SK. tudo, 600, né? Quase 600 pessoas. Perfeito. Cada um faz uma parte, correto? Você tem que falar com alguém, né? Então, quando a gente fala na parte do ônibus, eu desenhava a portinhola naquela época, mas alguém desenhava a porta, alguém desenhava a janela. Então, a gente faz uma junção de atividades. Então, essa parte humana dentro da engenharia, ou de qualquer, na verdade, setor da indústria, ela tem que acontecer, da indústria, do serviço, de onde for. Então, a gente foi muito feliz, né? O Thiago foi muito feliz de perceber isso logo e entender que, eu tenho uma questão técnica, uma ferramenta, mas o meio para aquilo realmente acontecer não é um meio técnico, é um meio humano.
Para mim, é isso que ficou claro. Para mim, acho que essa foi a grande sacada, né? Nós tivemos aqui, o Thiago teve, para poder ter essa proporção de aceitação da ferramenta. Senão a gente estaria ainda hoje... remando. A gente falou em catequizar, tem uma piada muito interessante do padre, né? Que no final chegou na tal situação, estava sozinho na igreja. Aí chegou lá um viajante e perguntou, padre, poxa, você tinha sempre aqui o local cheio. E agora você está aqui pregando para ninguém, só tem você. Ele falou, no começo eu pregava para mudar os outros. Hoje eu prego para não ser mudado. Então, o ponto 8 nosso e 7, aqui, bicho. Se deixar, a gente fala as 2 horas, mas brincadeiras à parte é isso. É essa isso aí. parte. Então a gente não Isso tá aí, lá, a legal. gente queria mudar. E aí eu volto lá para o começo do propósito. Qual que é o propósito nosso? A gente quer ter um time digital completo. Completinho. Por quê, gente? Porque não vamos enganar. É mais barato a gente prototipar. A gente erra de uma maneira mais fácil quando a gente tem um gêmeo digital e a correção desse erro é rápida. É rápida. Você não tem um ferramental que você já iniciou a usinagem dele, você não tem um ferramental em andamento. Então, sem querer talvez delongar muito esse ponto, né, a gente entendeu o propósito como empresa, a gente sabe que o gêmeo digital completo, seja ele dinâmico ou não, acho que isso até é um papo para um outro momento. Mais técnico ali. Isso. Ele nos traz muito ganho, principalmente porque nós temos cada produto diferente um do outro. E aonde que você pega o problema disso? Às vezes na linha de produção. Quando é tarde demais. E o custo é muito alto. É isso É aí. altíssimo. Pois é, mas aí que tá. Mesmo com toda essa dificuldade que vocês nos falaram aqui, né? Ou esse desejo que vocês tinham, vocês continuavam sendo os líderes de mercado. Não, continuamos sendo. Continuamos. Vocês já eram antes os Já líderes de eram mercado. antes, sim, Sim, estamos continuamos trabalhando. Motivos para mudar? Por que não? Já são líderes? Já conquistaram, né? Já Podia ser a somos zona os- de conforto, né? Exatamente. Esse ponto eu queria entender um pouquinho como é que vocês talvez mudaram. O Thiaguinho explicou muito bem como é que foi ali a equipe que iniciou, né, Time de o implementação. time de implementação e tudo mais. Mas como vocês conseguiram o apoio da alta gestão para isso? Porque você vai mostrar os números, pô, a Marco Polo está dando lucro, né? Marco Polo está aqui crescendo, Marco Polo já é líder de mercado, né? Por que eu tenho que fazer algo ainda mais tão disruptivo assim, né? E ainda juntando essa pergunta, Essa né, pelo- né, Chiu? Ainda pelo- passa pelo cenário Tá que bom. o que vocês estão me Lembrei do Zoeiro. apresentando, Abraço, além de Zoeiro. tudo, Tá bom. ele vai custar bem mais do que eu já invisto nessa tecnologia. Então, ó, Exatamente. eu tô ganhando. Já é profitable, já é uma empresa que tá me dando lucro com a ferramenta que eu tenho. Você estava falando que eu tenho que ir para um negócio maior, sendo que eu já sou líder, né? Óbvio que as questões de expansão são bem óbvias, né? Claro. Mas você ainda tá falando que o negócio vai ser bem mais caro do que o que eu tenho hoje. Então, assim, parece que é várias coisas contando contra Motivos para um cenário que já tá muito contra você já positivo, tinha, né? Deixa talvez até começar, depois já complementa. Uhum. Primeiro ponto é o seguinte, né? A gente falou sobre a questão do digital DMU. Mas eu vou voltar um pouco que até também é um pouco filosófico, né? Quando você é o segundo, a sua meta é ganhar do primeiro. E quando você é o primeiro, qual é a meta? Certo? Se manter em primeiro. Perfeito. Comparado a quem? Comparado ao quê? Então a gente precisa, de certa forma, inovar para se manter em primeiro. E aí, claro, tem toda uma questão de estratégia que também acho que não cabe, mas o nosso principal foco dentro da Marco Polo é a gente precisa estar atualizado, entendendo tendências, acho que isso é a parte talvez mais prática, e também conseguir perceber aonde a gente pode gerar valor. Afinal de contas, todo negócio existe para um cliente. Ponto. A gente quer gerar valor para o cliente. Então, Exatamente. acho que esse é a premissa maior, assim. Entrando na parte da engenharia. Como eu comentei, a gente conseguia representar uma parte do ônibus no universo 3D. A outra parte, e olha só, isso é fato, nós tínhamos na engenharia o famoso, olha só, fibra quer dizer que é essa peça feita em fibra de vidro, fibra sem desenho. Esse era o detalhe que nós tínhamos de informação para tirar para a produção. Porque o cara fazia Não conseguia artisticamente representar, lá. não Não conseguia conseguia representar. Não conseguia representar. representar. Tu não conseguia desenhar. Então, era feito quase artisticamente Não, na era produção. artesanal. É isso, artesanal. Modelista. Modelista. Você tinha a ferramenta, que era feita de maneira artesanal pelo modelista, e depois você laminava e tirava. Então, fibra sem desenho. Então, como é que a gente conseguia ver se estava certo ou errado? Não conseguia. Não conseguia. É isso aí. Tá? Então, esse acho que é um ponto importante que a gente entendeu que precisava evoluir.
que é buscar a representação do ônibus em sua totalidade de maneira digital. Ponto. Né? E agora, o que a gente percebe a partir disso? Porque também é importante falar, perfeito, a gente conseguiu a parte digital, tá tudo lá, a gente entendeu que a transformação digital ela não é somente tornar aquilo digitalizado, né? Senão a gente está indo para um processo que é pegar o mesmo que eu existo hoje, Ctrl-C, Ctrl-V. Antes eu mandava uma carta, hoje talvez eu vou mandar uma carta datilografada pelo correio. Cara, não é assim, né? Então a gente está realmente agora tendo essa base de dados digital, mudando a forma como a gente entrega essa informação. Então a produção passa a consumir não mais um papel. Gente, você imagina o que é uma lateral de um ônibus, lateral, a parte estrutural aqui desse lado, numa folha A4, preto e branco, 1 milhão de cotas lá para o nosso soldador, né? Tá lá trabalhando. Qual a chance de dar errado? A tocha na mão e o papel no outro. É o que a gente falava, sempre falou antigamente, né? Você desenha, você imagina uma coisa tridimensional, daí você passa ela para um conceito de 2D, para depois alguém passar para 3D de novo, né? Por quê? Por quê? Por que você fazer um Why negócio so? desse? Why so? Né? Então, é esse tipo de situação que a gente está trabalhando agora, que é fazer que esse conteúdo chegue de uma maneira muito mais rica para dentro e para fora da Marco Polo. A gente fala parte de vendas, né? A gente fala no nosso vendedor, quem sabe usando um óculos, quem sabe, né? Então aí a gente começa a desenhar o futuro, falando também numa integração, certo? Traduzindo o PLM até para uma versão entre áreas, então tendo a parte de custos, avaliando já o custo daquele componente antes de rodar um MPS, um ERP. Então, a gente percebeu que dentro da Marco Polo, o DMU pode ser, e com certeza será, um grande ganho na parte de digitalização do processo de engenharia. Então, não é somente parar de desenhar lá no SolidWorks, não fazer mais um AutoCAD, e sim trazer essa visão de gêmeo digital e aí poder, quem sabe, simular a montagem dele, né? Já estamos. Parte de ergonomia, programação de robôs, né? Por meio também do 3EX. Então a gente quer explorar e trazer isso para Marco Polo para se manter em primeiro, entrar em novos mercados, por que não? Né? Sejam eles por novos produtos ou novas regiões. Então a gente entende que isso é muito importante. E vocês acham que isso de alguma forma tem relação também, a gente pode relacionar com a captação de mão de obra na ponta? Sim. Porque, pelo menos a gente encontra bastante nossos clientes comentando da dificuldade de conseguir mão de obra e tal, que hoje Sim, sem dúvida. o engenheiro já não quer, né, o projetista não quer ficar mais lá, né, fazendo beabá, não quer ficar... o soldador é difícil de encontrar, montador já não é mais fácil. Vocês também fazem essa relação de, pô, essa gurizada nova aí, essa que vem vindo, essa geração nova que vem vindo, né? É a geração do digital, né? Não é a geração do analógico, né? Eu acho que até esse ponto, de alguma forma, acaba também ajudando, né? Esse é um fator que contribui, que atrapalhou, o que é, sem né? dúvida, né? A gente, junto com o projeto também, nós incrementamos toda a parte de hardware, né? Então, um engenheiro da Marco Polo, ele projeta numa tela, num monitor de 34 polegadas, wide curvo. O sonho de todo gamer aí também, né? Ajuda a ter. né? Uma máquina que empurra esse negócio. Exato. E assim, nós somos a maior encarroçadora de ônibus da América Latina. Nós somos uma das maiores do mundo, planeta Terra. E para nossa empresa, nós queremos o melhor. Então, isso nós estamos, e é o nosso norte. Ela merece o melhor. O melhor das pessoas, o melhor do hardware, o melhor do software. E não só a tela, o wide, mas o que, por exemplo, a máquina, o hardware, né? Que a gente tá falando do software, mas precisa também falar, porque são irmãos. Claro, andam juntos. Sem um não vive o outro. É o corpo e a alma, né? É o software, é o hardware e a pessoa que vai estar conduzindo. O corpo, a alma e a pessoa, né? Então, nós tivemos aí uma parceria incrível, né? Que já vem de longa data com a Marco Polo, com a HP, né? E eu tenho que destacar isso. Veio um engenheiro de desenvolvimento que trabalha na HP há mais de 30 anos, o Matthew, e ele foi responsável pela configuração nossa com os franceses na Dassault.
o mesmo engenheiro que esteve dentro da SpaceX fazendo a configuração dos computadores deles, que também utilizam 3D Experience. Então a gente fala isso aqui de Caxias do Sul, da Marco Polo. Olha só, eu falei aqui SpaceX, eu falei HP, falei Marco Polo, falei SK. Então olha só o movimento que a gente fez de protagonismo. Por que da Marco Polo? Qual que é, né, nosso... Há 75 anos, nós somos protagonistas em mobilidade. Quando tu se propõe a ser protagonista de mobilidade, tu tem que colocar em xeque, em utilização, sempre o melhor para as pessoas. Entendendo as novas gerações, entendendo os novos hardwares, entendendo que nós estamos entrando... Aqui está um ônibus, mas logo, logo, o nosso próximo podcast aqui, a ideia é colocar um trem aqui, não vai caber nessa mesa. Nós vamos ter um problema, né? É uma composição. Mas a gente usa ele digital e não tem problema digital, disso. Vamos colocar ele na tela, boa. Mas quando a gente se propõe a ir para esses produtos, existem concepções de gêmeos digitais, de softwares que nós precisamos evoluir. Quando nós desenvolvemos o chassi, e aí comentando sobre SolidWorks, voltando à ferramenta, por mais que ela seja boa, ela é limitada. E aí a gente precisa do CATIA, né? Com o 3D Experience e com o Delmia, né? Que é tudo isso que a gente comentou até agora. Porque a gente precisa do melhor. Sempre, da ponta a ponta. Então a gente trabalha lá dentro dia e noite e dia, sempre tendo a palavra protagonista e sempre desempenhando o melhor e colocando o que é de melhor para a empresa à disposição dos colaboradores. Tá no sangue, né? Mas isso que eu acho que é bacana, essa questão da mão de obra, né? Claro que a gente entende que hoje a mão de obra entrante, ela... Olha que maluco, né? A gente tem vários usuários do 3DX dentro do desenvolvimento. O pessoal me relata que muitas vezes a pessoa que começou faz 2, 3 semanas tem uma habilidade muito superior no software do que quem estava lá já há uns 3, 4 anos. Por uma questão exatamente de abertura. Você está com o coração aberto para começar aquele desafio. Ele não conhecia o jeito antigo. Isso. Não tem como comparar, né? As não crenças. Tem, exato. Mas olha que, mas isso é um exemplo. Mas também tem um outro exemplo, né? Na parte do protótipo. No protótipo, aí o Thiago fez também essa implementação, a gente tem uma televisão touch lá pro montador, então já consumir a informação melhor. Nosso receio era, nossa, como é que vai ser essa questão aqui? Será que vai quebrar tudo? Quebrar? Nada, gente. Então, assim, eu acho que também tem um ponto... eu tenho uma história para contar aí. Tem um ponto muito que a gente fica preocupado em relação a essa inovação. Sempre é a média. A média vai se adaptar. Vai. Né? Vamos lá, uma gaussiana, a gente vai pegar a média. E vai ter exceções, tanto daquelas pessoas que vão ser os early adopters, né? Vai ser aquele que vai começar, nossa, eu quero usar tudo mais, que faz fila para comprar um telefone novo de um dia, né? E vai ter aquela pessoa que não vai se adaptar. Então, tudo bem. Eu acho que um ponto para a gente aqui realmente foi tentar não criar, de certa forma, um preconceito em relação se vai dar certo ou não. Prototipar rápido, testar, criar condições, digamos assim, de contorno ou ambientes neutros e seguros para testar aquilo. Se deu certo, deu. Se não deu, paciência. A gente tentou uma ideia e validou a hipótese. O que não pode ficar é aquela crença, é aquela situação em que você diz, eu acho que vai dar, aí você vira torcedor. Aí você realmente não está implementando a ferramenta. Se apaixonar e aí esquecer, né? Se apaixonar pelo projeto. E puxando isso no começo, existiu um time que acabou sendo o pessoal que foi abrindo caminho dentro desse processo, né? Isso, que fez essa construção. Eu até comentei com o Chiu, né? Uma frase que marcou muito minha vida, que eu lembro da época que estava pintado num quartel onde eu servi, que estava escrito que era a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sempre. E daí você sempre tinha pessoas que, ok, você fala, a gente vem, mostra convencimento, beleza, você me convenceu. Eu quero ver o negócio acontecer, né? E isso, imagino que vocês têm esses mesmos times de evolução e desenvolvimento até hoje, porque continua tendo outras coisas entrando, igual você falou. A depois, transformação é contínua, né? A transformação é contínua. Mas e depois olha, que você tem uma pessoa, legal, sou o primeiro, tô à frente, tô puxando, agora, onde é a linha de chegada? É vocês que definem, né? Quando a gente é o segundo... a gente tá brigando por um primeiro lugar. Agora, quando você é o primeiro, você tá em situação de ataque, você define o que você tá fazendo, você não tá esperando acontecer, né? Então, ter pessoas à frente, tá puxando essa dinâmica, tudo isso é um pouco, né? E daí eu tô
puxando algumas coisas que eu sei, para que vocês exponham de forma melhor, que é o que é a Marco Polo hoje mesmo, né? Thiago, eu só vou falar uma coisa. Em 2008, fui numa palestra na UX, seu Paulo Belin, nosso fundador. Ô, seu Paulo. Aí perguntaram, seu Paulo, como é que o senhor faz para motivar as pessoas na Marco Polo? Eu não estava na Marco Polo naquela época. Aí, seu Paulo, sua humildade, assim, absurda. Não, o colaborador chega, entra, a gente faz uma integração de 2, 3 dias, lá ele entende como é que é, depois ele vai lá para o setor, e aí se ele tiver motivado, vai, senão ele vai de arrasto. Naquele jeito, como diz o gaúcho, chulo, né? Mas é simplicidade exatamente isso. do seu Paulo. Então, quando você falou nessa frase, nossa, me lembrei, assim, me arrepiei, me lembrei daquela situação do seu Paulo falando isso. Um dos maiores seres humanos que eu já conheci. Ele e agora o James, né? Mas, puxando pro lado do exemplo, o exemplo arrasta, né? Quando a gente foi criado esse projeto, parte do Mindset, foi criado o time de implementação. Digo, não, tem que ter aqui um time, né? Que pense diferente, né? E aí, na época, nós identificamos as pessoas que mais se adequavam ao mindset de crescimento, né? Mas não foi só isso, porque a gente precisava, porque a gente vive aqui na Serra Gaúcha, né? A gringo, né? Somos os gringos de ser, né? Não é só o sentir, é tocar, cheirar. Ver com os dedos. Ver com os dedos. Quando você fala gringo, só pra saber, não é os americanos. Não. É a nossa região. Eu sou paulista. O pessoal pode achar os gringos. Tá falando dos americanos. Um apelido descendente da galera da região. Aqui, a galera aqui. A gente tá, então tá tudo bem. São gringos aqui. São gringos. Pode me chamar de gringo, não tem problema. Certo. Os gaúchos aqui. É o descendente dos italianos que vieram aqui pra região, né? Então tem esse... diria um apelido carinhoso. Apelido carinhoso, os gringos. E a gente não... Quando foi montado o time, pensamos, né, dessa parte do toque, dessa parte do pessoal ver pelo exemplo. Então, inclusive, nós pensamos e criamos uma metodologia de como é que a gente vai... O pessoal que está ali do lado, os projetistas e engenheiros vão querer vir para esse lado aqui, né? Não só pelo software, e também pelo hardware. Vocês imaginam o seguinte, chegando uma tela de 34 polegadas. Vocês não compraram com a 700 de uma vez, não chegou um caminhão ali, né? Exato. Como é que nós vamos fazer a marketing desse projeto para o pessoal vir, para o pessoal querer vir esse negócio? E vamos largar esse computador lá na mesa dele, num escritório um design de mais de 20 anos. Né? Então foi pensado em toda uma estratégia de projeto com relação à repaginação de ambiente, repaginação de pessoas, de lugar onde essas pessoas realmente trabalham. Eu fui diversas vezes lá copiar a ideia de vocês lá no Zig. E o lugar onde o meu time começou lá com o time de implementação, meu e do Gazi, nós trocamos o piso, pintamos as paredes, colamos adesivos, trocamos os móveis. E aí sim chegou o computador e a gente sentou lá. E aí, todo mundo, a gente chegava, ficava todo mundo olhando, né? Digo, pô, esses caras são muito especial, né? A inveja comia ali, né? No dia à noite, né? Começou a criar um ambiente de competição ali, né? O que aqueles guris faziam? O que essa gurizada tá fazendo? E a galera que ainda sabia pouco, sabia, pô, os caras estão indo pra Catia. Nossa, a galera só de Catia. Todo mundo falava na minha Mas aquele baixinho, mas aquele baixinho, o Thiaguinho lá com aquela turma lá, aqueles malucos. Mas justamente foi essa provocação que nós desejávamos acontecer na empresa. E aí se começou toda a relação do projeto de comunicação. Olha só, pessoal, não somos nós. Nós convidávamos as pessoas das mesas para trabalhar lá. Tinha colega nosso que ficava 3, 4 dias lá entendendo se a mesa era legal, se a poltrona estava bacana. Foi criado no projeto uma poltrona Office Marco Polo, que logo estará no site para comercialização. Criada no projeto de experiência. E o pessoal entender que eles também seriam agraciados com todo este projeto. Porque não é só o computador, não é só o software. É o ambiente. É todo o ecossistema. É a proposta, né? Precisava ser ajustado para que houvesse esse... É o somatório dos 1%, Exatamente. né? É tal do 1%, aquele todo dia fazer diferente. Que veio fazendo essa relação de mudança. E que hoje, na Marco Polo, né, logo a gente vai largar o teaser com vocês, né, a ideia, né, mais para frente, de como que estão os nossos escritórios hoje, né? Então, vocês mesmos falaram, o Chiu comentou, digo, pá, mas isso aqui não parece engenharia da Marco Polo.
A última vez que eu fui lá, Outro rolê. eu pensei, nossa, É outra caramba, vibe. cara. Mas esse time, desculpa, Nick, só te Imagina. cortando aqui, pensa assim, o Thiago selecionou early adopters pra gente poder criar um time para experimentar a ferramenta Isso. e entender se ali estava certo ou não. A gente encontrou muito problema, vocês sabem. Sim. Te incomodou bastante. É, isso que Vocês, eu é da ia Sony. bastante falar espinho. justamente A gente isso. não tá aqui só... Você comenta do passado e as pessoas, eu quero que você continue. E como que esse cara também se envolveu nisso, né? Porque a gente tá falando do cenário Marco Polo, mas a gente se envolveu um pouco. Mas é isso, a gente encontrou num ambiente, diria assim, até seguro, né? Tecnicamente falando, para poder criar esses ensaios, esses testes, e entender. A gente encontrou o problema, a gente tinha uma estratégia lá de fazer um misto. Inicialmente era isso, né? Isso. Catia, depois a gente foi somente, vou falar assim, pro V6. Então, ali foi o lugar pra gente errar. Né? A gente entendeu ali, de certa forma, que, poxa, Laboratório. é o laboratório. Então, a gente usou um conceito branco. ágil, né, para uma implementação de software. E aí, isso pra mim, acho que foi a grande sacada. Né? Porque no passado, não, a gente vai fazer, aí fazia, de certa forma, um facilitador, tinha lá uma equipe e tudo mais. Então, para mim, acho que foi um diferencial muito importante poder errar. Se dar o luxo de errar e se dar o luxo também de, se teste errado, E aprender, né? contar com vocês para poder corrigir. Aí, guys, você falou um detalhe importante, né? De criar um ambiente e tal, né? Experimentar, né? Estressar aquilo ali ao máximo, né? Verificar todas as possibilidades. Hoje vocês fizeram investimentos em infraestrutura, em ambiente, né? Marco Polo gastou dinheiro pra caramba, né? né? Então, justamente focado nisso, né? E essa ânsia de tipo, pô, botei tanto dinheiro aqui. Agora, pô, vocês querem, né, ficar brincando ainda com software, né? Como é que ficou essa relação, assim? Porque às vezes a gente encontra isso muito no mercado, né, Nick? Comprou uma máquina, eu tô vendo aqui. Pô, e aí? Eu implementei, eu comprei hoje, amanhã minha engenharia toda tem que rodar com esse negócio. Payback? Mas deixa eu fazer uma O coisa ROI? assim. Vocês já, Oi. eu vou fazer um comentário extremamente simples. Né? Vocês já viram alguém parar porque o RP, durante a migração, deu problema, certo? Exatamente. Já. Algumas Você vezes. fica algum tempo sem faturar. Algumas vezes. Eu acho que isso é mais caro do que você esperar, talvez, 3 ou 4 licenças durante um tempinho, né, a gente poder validar bem o processo. Então, é melhor você comprar 3, 4 licenças. Não é o valor de 700, correto? Perfeito. Né? Você consegue criar um ambiente de qualidade, um ambiente de qualidade e um ambiente de desenvolvimento, né? Antes de tornar ele para o produtivo. Então, o custo de parar a operação, porque a gente maior, né? É muito maior. Muito maior. É quase como se fosse um passivo legal que a gente brinca, né? Qual é o custo para atender aquela norma? Tanto, e para não atender. Né? E esse não atendimento, ele é absurdo. A mesma coisa aqui em relação à questão... É enxergar o movimento, é planejamento, né? Exato. É pura questão de planejamento. Mas teve muita briga, teve muito enrosco. Não vou mentir. Como em Como tudo todo que se projeto, muda. né? Não, como todo projeto, e tá normal. Isso. Mas a gente lembra, né? E não podemos deixar de falar aqui para quem tá escutando, né? Essa estrada, ela foi trilhada num ambiente dos mais complexos da indústria automobilística. Nós somos uma indústria que esse ônibus que está aqui representado, ele tem mais de 3.000 part numbers que não se repetem. Nós estamos iniciando projetos de trens, de chassis. Isso é bacana vocês falarem, né? Então, o nosso produto é complexo, sim, e feito para clientes excepcionalmente especiais e exigentes. E que nós os amamos. O que nós mais gostamos de fazer lá dentro são os itens personalizados, as coisas diferentes. E a plataforma 3D Experience ela traz para dentro da Marco Polo essa possibilidade, enquanto que projeto, de alguém que está do outro lado, identificar e se identificar no seu projeto. Isso é fantástico. Eu me lembro de uma das primeiras reuniões com o board da empresa, falando que a gente iria utilizar óculos de realidade virtual para executar projetos e iríamos utilizar telas touch para executar protótipos. E teve um dos diretores, ele tá lá ainda, ele sabe, eu vou falar dele aqui na sequência, e comentou: Thiaguinho, o que tu tá fumando, cara? porque era disruptivo até para nós. Sim.
E essa tecnologia, ela já estava presente, ela já estava madura para ser iniciada a implementação. E eu digo, Thiaguinho, o que tu tá fumando? Eu digo, tô fumando a Marco Polo, eu quero o melhor para ela. Isso vai dar certo, nós vamos dar o próximo passo. E olha que bacana. A gente tem televisão touch na fábrica hoje para o pessoal utiliza óculos LED virtual no co-design de novos desenvolvimentos. Validação de UX, né? Você imagina que você é o motorista, né? Sem nem ter feito uma peça do ônibus ainda. O Gazi está levando para a convenção de vendas como desenvolvimento, junto com o Luciano, projetos, os físicos que estão lá, estão sendo lançados neste exato momento, e levando no óculos LED virtual na plataforma 3D Experience e o próximo lançamento. Dá para co-criar. Co-criar junto. Perfeito. Olha só que coisa fantástica que a empresa está propiciando num ambiente de cocriação, incluindo várias pessoas ao mesmo tempo. Nome bonito, né? Cocriação digital. Cocriação digital, né? Todo mundo junto, reunido. Vou anotar essa depois, tá? Isso aí. Mas isso realmente é fantástico. E a SKA, como entrou nessa jogada? No início do projeto, um dos meus primeiros desafios, o que a gente fala para o Chio, e eu preciso deixar registrado aqui, foi reintegrar as 3 casas. Porque o Marco Polo já tinha decidido que ia ser da SO. E a gente estava num crash total lá com SolidWorks, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas nós precisávamos dar o próximo passo com CATIA. Então, um dos primeiros ambientes, né, um dos primeiros trabalhos nossos, né, Alemão Chio, foi executar essa reaproximação enquanto projeto e trazer o que a SKA tem de melhor, que é aquilo que eu falo para os outros parceiros que me ligam da região, os outros clientes, outras empresas do nosso Brasil, que é a proximidade que vocês têm de estar ao nosso lado para dar risada, gravando um podcast, mas lá no dia a dia, quando o negócio não funciona, que a gente faz uma reunião mais acalorada, acontece nos melhores famílias e nos melhores projetos, e que vocês criam uma ponte, né, com realmente quem criou o software, nos dando condições da gente continuar o projeto, né, e dando a resposta rápida, seja ela fazendo a ponte com os fornecedores, nos quais vocês são doutores nesse assunto, até mesmo um treinamento, dando os próximos passos. E assim, né, nessa jornada com o 3D Experience, nós estamos juntos desenvolvendo. Eu entendo. Nós somos os pioneiros, né? Assim como foi lá atrás no SolidWorks, com o Zig, né, trazendo na mala o SolidWorks, que foi a primeira empresa do Brasil que recebeu o SolidWorks, foi a Marco Polo. Foi o Zig que trouxe, certo, Chiu? Com o 3D Experience, com CATIA, na nossa região de São Paulo, nós somos também os primeiros. Sim. Nós somos aí, voltando, né, a nossa essência de Marco Polo, somos os protagonistas em mobilidade. E isso, de novo, né, tá no sangue da Marco Tá no Polo. sangue nosso. Tá no sangue nosso. O nosso PLM é o nosso PLM Made in House, o antigo PLM. E nós estamos utilizando um novo PLM chamado 3D Experience. E que dentro dele tem uma das brands, CATIA, tem Delmia, e aí logo na sequência a gente começa a integrar todo o ecossistema que o 3D Experience oferece, né? Que a DASO oferece junto com vocês, SK. Mais um número super relevante, que a adoção do PLM no processo de criação de um part number, nós medimos isso. Nós otimizamos 40% com o 3D Experience. 40%. Nós levávamos cerca de 7 minutos para criar um part number, né, com o processo antigo do PLM, e hoje nós levamos cerca de 4. Então, 40% num PLM... Multiplicado isso pelo... Faz a conta aí. 500, 600 pessoas... Vai 4 mil, né? 4 mil part number. Então, pessoal, né, é fácil chegar no valor financeiro. Estamos falando de tempo, né? Tempo. E... Aí vocês vão dizer assim, Thiago, mas aí Marco Polo vai pensar em reduzir pessoas. Não. Esse tempo... Ao contrário, né? É um engenheiro, ele é projetista, ele precisa focar no projeto de desenvolvimento, ele precisa pensar na solução, pensa assim, né, não na burocracia. Sim, A gente comentou antes que não se desenhava nada, né? Então você, de certa forma, deixava o próprio soldador, montador, imaginar o ônibus lá em 50, 55. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar essa pessoa para fazer mais atividades e melhorar até
alguma informação que era a famosa fibra sem desenho, que eu contei antes. Isso aí. Uhum. Então a gente vai entregar mais conteúdo. Que era uma dor que todo mundo tem, no final das contas. Eu quero organizar, mas organizar também tem um custo. E esse custo de tempo tem que existir em algum lado. Exato. Mas o engenheiro é um custo, é uma persona de custo alto. Você não quer... A gente fala isso desde quando a gente fala de SolidWorks PDM. Engenheiro não é para atividade burocrática. A gente tem que automatizar isso. E quando você tem um PLM que roda por trás, você tem mais controle ainda desse negócio, né? O número de 2023 na nossa empresa com relação à adoção do Digital Twin, nós conseguimos reduzir em alguns projetos em até 80% os desperdícios na engenharia daqueles projetos, quando comparados à ferramenta antiga de criação de materiais e todo esse ecossistema. Então, nós executávamos o projeto em SolidWorks, dividimos eles em diversas Legos, entregávamos esse pacote para o RP e, no final, a gente acreditava que tudo isso ia se encaixar. E essa era a nossa forma que nos trouxe até aqui 75 anos. E qual que é a ideia agora? Agora é formar um ônibus completo Digital Twin, do início ao fim, todo ele montado, validado, com design review, né, em um único local. E o tempo que sobra, né? A gente tem hoje, de certa forma, um cargo novo. A gente chama de revisor. Revisor de projetos. O cara junta tudo. Pô, isso aí é um negócio que eu ia perguntar a vocês, né? Acho que até isso, a questão de cargos dentro da engenharia... Tá mudando tudo. Mas é que tá, foi o que eu falei antes, transformação Muda digital tudo. não é tirar do papel e passar para o digital, é você revisar todo o processo. Revisar processo é passar por cargos, é passar por hierarquia, é entender que a atividade que o Nick fazia antes, lá no setor de engenharia de produto, talvez passe para engenharia de processo, ou para uma engenharia nova de manufatura, ou para alguma outra área. Então, assim, entender, e aí até uma pergunta que a gente falou um pouquinho antes sobre boarding, né? Como vender isso para o boarding. Então, a gente precisa entender que essa transformação ela é estratégica no negócio, ela traz ganhos para o negócio, então não é ganho para a área A, para a área B ou para a área C. Pensa o seguinte, a gente usou um argumento muito bacana. O Thiago falou sobre o óculos, né, de realidade virtual. Imagina que você deu algum problema, o carro bateu, teve alguma situação específica, deu algum sinistro, qualquer coisa lá. Você tem que trocar aquela peça. Se para o montador cada carro é imagina para o mecânico da assistência técnica. Nossa, esse aí tá ferrado. Esse ali, certo? Porque ele não tem uma linha. Hoje, Não? né, nós temos uma fábrica, numa linha o cara monta somente, o montador só o de 2 andares. Ele vai pegar o micro-ônibus, o trem, sei lá, o que for lá para ele. Então, esse tipo de informação que ele vai receber depois é muito mais detalhada. Você pode, talvez, até criar um vídeo, uma ilustração, algum comentário sobre como monta aquela atividade. A gente tem vários recursos dentro da plataforma. Então, para que a gente, de certa forma, conseguisse vender para a companhia qual era o ganho, a gente olhou todas as áreas. E falou, olha, tem um ganho aqui, tem um ganho lá. Só que isso requer tempo. Nós estamos ainda hoje dentro da parte de engenharia, com a produção, né, olhando agora a parte comercial, custos, mas a gente entende que é um universo digital que vai requerer a revisão dos processos Como um todo. E possibilidades de expansão. Isso. Pra E nesse meio tempo, colhendo uns frutos de cada vez, né? Exato. Colhendo um fruto aqui, outro fruto ali. E aí é o payback. Aí é o payback por licença comprada, ali é o payback Sim. por... E acho que, para concluir até meu raciocínio em relação a esse ponto aqui também, a gente precisa entender que a gente vai para o digital, né? Físico e digital, certo? Também. Então, não adianta. No final da vida, no final da linha, no último ponto, tem que ser o ônibus físico, montado, com qualidade, com segurança, com conforto, certo? Com rastreabilidade. Então, a gente entende que o propósito final é ter fisicamente o produto. Só que o caminho para construir aquilo, hoje a gente entende que é digital. Perfeito. Legal. E vai propiciar lá na frente, né, Gazi? Ligar todo o ecossistema da Marco Polo que é necessário com um produto tão personalizado como a nossa visão. Então, você tendo o CAD, né, de uma forma diferente, que o CATIA proporciona em até 80% de level. Esses números são de vocês, né? Da ferramenta, né? De tamanho de arquivo menor com relação ao SolidWorks, te permite gravar em extensões que possibilitarão, como o Gazi falou, a reutilização dessa informação em outros ecossistemas que a empresa necessita, num processo de venda,
num processo de configurador de produto, num processo de monte o seu, né? Então, tudo nasce na engenharia. Então, a engenharia precisa criar essa fundação, né? Esse ecossistema, para que depois todo o restante da empresa comece a se ligar nesse coração de empresa, né? Legal. Fazendo uma analogia ao ser humano aí. Tiago, eu queria puxar um tema anterior que a gente falou um pouco sobre a questão de adoção da ferramenta, né? E a adoção da transformação digital como um todo. Vamos lá, o projeto de transformação iniciou de fato 2020... 21 para 22. 21, 22, né? Vamos lá, né? A gente teve altos e baixos, teve diversas conversas aí sobre o projeto em si. Como que foi a jornada para manter a equipe engajada ao longo desse tempo? E talvez, de alguma forma, não decepcionando também, né? Porque cada um tem a sua expectativa, né? Mas como vocês conseguiram manter essa equipe engajada ao longo desse tempo? E quais as ferramentas que vocês utilizaram para isso? Sim, sem dúvida. Foi criado um programa de recompensa e premiações, né? Conforme esses equipamentos, a gente não podia e não tinha nem CAPEX and OPEX, né? Na época, e não tínhamos nenhum argumento necessário para fazer a revolução, tirar tudo e colocar tudo. E nem era esse o sentido. E ninguém consegue fazer isso também. Ninguém consegue fazer isso, né? Empresa desse tamanho, né? É impossível. Ociosidade de recursos. Ociosidade de recursos e tudo mais. Tem uma questão financeira enorme por trás. Isso é impossível, né? Então o Pablo, né, entende muito bem isso, nosso CFO. E nós trabalhamos de uma maneira, como é que a gente faz isso de uma forma escalar, que quem esteja fora queira entrar, e quem está dentro queira continuar, não queira sair. Então, criamos um sistema de recompensas, premiações anuais, que nós chamamos de Academia 3D Experience, né, ao longo do projeto. E aí, criamos forma de premiação. Quem participava dos treinamentos, a gente faz um fechamento anual e entrega o diploma em mãos para essa pessoa, em um ambiente que quem entrega o diploma e quem faz as premiações são os gerentes, juntamente com o diretor da área. Então aquela pessoa tem um reconhecimento da alta gestão da empresa pelo seu comprometimento. E as equipes que se prontificaram e abraçaram a causa, nós criamos lá um monitoramento interno de quem integrava mais materiais com o CATIA 3D Experience. Quem desenhava, em resumo, quem desenhava mais o 3DX, quem desenhava mais, gerava mais conteúdo. Quem rendia mais. Quem gerava mais conteúdo de engenharia, usar o termo. Povoava o sistema. É aquela história, é o maior usuário, né? Em outras palavras. O tal do puxar o legado, né? É o puxador do cara legado. Do exemplo. O cara do exemplo. O cara do exemplo do exército que você comentou lá ali. E aí, nesse sistema, nós criamos lá primeiro, segundo, terceiro lugar. Né? E aí essas pessoas eram agraciadas com os primeiros hardwares que chegavam, os computadores, as telas. E essas pessoas recebiam na caixa, pessoal. Era ela que abria, era um unboxing, era o computador dela. Ela que abria a caixa. Era ela que abria a caixa. Isso foi tudo pensado, pessoal, porque assim, vamos lá, né, pessoal? A gente enfim... O engenheiro, o projetista, o que ele tem, né? O que ele tem sobre o seu domínio? Ele tem a cadeira, ele tem a mesa, ele tem o computador, ele tem o software. Ele é dele, né? O mouse e o teclado. Isso aí é a Bíblia Sagrada dele. Então, assim, é um negócio precioso. É como o café da manhã. É aquele rito. E ele recebeu o computador dele na caixa. Ele vai abrir a caixa. Tinha todo esse processo pro primeiro, pro segundo, pro terceiro lugar. Vocês nos apoiaram como SKA também nas premiações. Então, todas as pessoas que trabalhavam durante esse processo ganhavam ali um brinde, né? Com squeeze, com chimarrão, eu lembro. E, inclusive, teve até Alexa, os ganhadores, que estão lá na engenharia até hoje. Liberado pelo nosso departamento de marketing, tudo certo. E foi que também, aí tem algumas outras histórias, né? Que a gente pode contar ao longo disso, de ser disruptivo de uma empresa metalmecânica, de trazer também essas coisas diferentes lá para dentro. Que também não foi nada fácil.
Em uma das premiações, fizemos a primeira versão, e na segunda versão, o próprio Luciano Resner, nosso principal sponsor, nosso Big Boss, né? O chefão do Rincão, o patrão do Rincão. Ele mesmo perguntou, tá aí, galera, e pra segunda versão, o que a gente vai fazer? O que vocês querem? Ele perguntou Ele lá na hora, né? perguntou na chuta, Tava junto você lá. estava lá, Nem me lembro, e aí sim. o pessoal, queremos um PlayStation 5. Aí o outro falou, com o Homem-Aranha. O outro, com o Gran Turismo. Não pode faltar o FIFA. E tem que ter 2 controles. E aí a gente se olhou, né? Será que... vamos fazer dar, né? Aí, Luciano, vamos ter que fazer dar. Vamos lá. Então tá, entreguem o indicador do próximo ano, aquilo que a gente se propôs aqui como time, que nós vamos atrás. E fez cara ali, convenceu todo mundo, né? E a gente se olhou, né? Digo, pelas barbas do profeta. E trabalhamos durante aquele durante todo. E aí chegou o dia, né, cara? E tá lá o PlayStation, Tá deixar lá, bem claro, o né? PlayStation tá lá. Quem tá ganhou lá. não levou pra casa, né? Não, Deixa é é o time, não foi o time, claro, foi o ela time. marcou o polo. Mas esse PlayStation, ele tá lá e ele é utilizado nos horários de intervalo, sim, pro de pessoal almoço, jogar horário de vários. almoço, O né? desafio- Campeonato de FIFA. O né? Campeonato desafio de pontual FIFA. é você ter justificar, ter como targuinha lá de patrimônio um PlayStation 5 dentro da empresa, né? É, Isso aí, que bem isso. o novo carteado, né? Aham. Vamos dizer assim, o É, novo isso. carteado, Truco. o novo Isso aí. truco, né? O novo truco. Não, ainda tem. Tem Não, galera, é, o truco ainda tem. É, galera o do truco também tem. tem a galera lá. Na SK a gente tem uns Xbox e uns PlayStation espalhados nas unidades também. Que legal. Mas aí o seguinte, imagina que eu, como líder de projeto, tive que lançar esse material chamado PlayStation 5, criar o part number, com 5 jogos, com 2 consoles. Tem um código SAP, PlayStation código 5 do Marco Polo. E aí o legal é o seguinte, a cada fase da empresa é um RP, a gente utiliza o SAP, cada área me ligava. Quando chegava o workflow, Thiaguinho, tu tá maluco? Tu bateu com as 10. O que tu Como é tá que eu vou fazendo, botar um cara? PlayStation, Justificar. né? O que tu tá fazendo? E a gente foi passando área por área. Quando caiu o workflow, aí o comprador me ligou. Aí quando caía no financeiro, o financeiro me ligou. Quando eu ia controlaria, todo mundo, né? Achando que era desvio. Todo mundo. Não, o Thiaguinho bateu, eu não trabalho na fundação. Escreveu errado lá. Escreveu o errado. nome do negócio. Esse cara trabalha de engenharia outra desse coisa. negócio. Tá lá, tá lá. Tá lá. Até que chegou no Luciano e no Gazi. Eu digo, ó, Gazi, vai chegar no chefe, tu se prepara ele. Vamos alinhar o chefe e tal, né? Porque esse negócio vai subir. Isso foi vamos dizer assim, uma barreira cultural ou alguma coisa. Não, é normal do não sei, jogo, é do jogo, assim, é do jogo. foi É diferente. disruptivo, Mas é é diferente. Foi diferente. Foi diferente. Eu acho que foi a palavra diferente. certa, assim, ó, foi diferente pro que a gente... É normal do dia a dia, né? E hoje, até falando assim, hoje eu vejo isso acontecendo muitas vezes. Então, não o PlayStation, mas exemplos sim. como esse, Exemplos sabe? como Sim, esse, mas na época a gente tava aventurando, né? Eram os primeiros, né? Exatamente isso. Mas eu acho que o aprendizado é esse, sabe? A ideia do Thiago realmente poder... Eu acho que por um projeto disruptivo, tinha que ser um prêmio disruptivo, Tinha que né? ser um prêmio disruptivo. Eu acho que é aí que tá a mensagem. Aí que né? tá a mensagem. É. Porque E a não gente foi conseguiu. fácil pro pessoal integrar tantos códigos, né? Não então, foi acho fácil. que não era nem justo pra gente ser tão fácil também, assim. Tinha que ser difícil, né? Tinha que ser difícil. Tinha que ser difícil. E deu tudo certo. O RH também ligou pra nós. Né? Não, todo mundo ligou pra nós. E aí, não vai dar certo tal. E é normal. Então a gente explicava, interagia. Bacana. E chegou o prêmio, né? O prêmio foi lá. O Chiu nos apoiou na entrega, inclusive. Foi fantástico, né? Foi fantástico. E foi tema de divisor de águas, né? Foi. Acho que Porque sim. o pessoal se amarrou na ideia e se fez querer estar presente. Isso aí. E pela confiança da gestão e da liderança, né? Os próximos passos foram sendo agregados e hoje está aí como está, né? Um projeto dessa magnitude sendo tocado agora aí, nesse ano, mais forte do que nunca para ter virada total. Esse ano, a gente está tendo a 10ª edição, né, planejada ali. A gente está fazendo propaganda o tempo todo enquanto a gente conversa do SK Connect. Ali vai ser dia 6 de maio. É a 10ª edição, né? Há 2 anos atrás, a Marco Polo já participou do evento, né? E já foi comentado os projetos, né? Que vocês também trouxeram um pouquinho no dia de hoje. Olhando o que vocês tinham naquele momento, né? Em 2023,
e hoje, em 2025, o que vocês sentem que foi a evolução? A gente falou bastante como foi lá no começo, as evoluções, as mudanças de soluções, né? E as evoluções delas ali. E agora com, entre aspas, né? Todas as ferramentas em mãos, só tendo o tempo como variável, né? O que vocês sentiram ali que mudou, que evoluiu dentro desse projeto? Com relação a pessoas também, né? Também tudo, né? De 2023 para cá, né? Na época, nós estávamos levando exemplos do que nós já vimos testado e iniciado em implementação. Ganhos que nos brilhavam os olhos. E nós estávamos sonhando com a evolução, né? E levar isso para toda a engenharia, para todos os demais usuários. Imaginávamos, planejávamos a expansão, compra de hardware, fazer toda a expansão para a engenharia. Isso lá em 2023, trabalhando naquele lugar isoladinho que eu comentei lá, Nick, no início, aqui ao longo desse podcast. E hoje a gente vê evolução com engenharia de desenvolvimento toda embarcada. Todos os projetos que são desenvolvidos na Marco Polo são em CATIA 3D Experience, 100%. Isso, desenvolvimento de ônibus e desenvolvimento de chassis. Nós estamos trabalhando com software high-end e trazendo ganhos fantásticos que, na medida que esses projetos forem lançados, nós poderemos compartilhar com vocês os ganhos, né? Então, nós precisamos manter o sigilo, né, desses projetos. NDA, né? Exatamente. Temos os nossos NDAs. Mas enquanto o produto, a evolução do que eram dias se tornando semanas dos exemplos. Por exemplo, a preparação de chassi que demoravam 3, 4 dias. Quando tu tem escalabilidade de projeto de um produto urbano, por exemplo, levar 2 ou 3 horas. Ou de você fazer uma importação de um arquivo de uma montadora e poder usar esse chassi no seu Digital Mockup Unit rápido. O que antes era impossível de ser feito, era impossível. O hardware não aguentava, ele caía. Não tinha. E o elemento vivo. Então, a cocriação de projeto. Então, o Gazi tem um time de desenvolvimento lá dele, com mais de 60 pessoas, trabalhando juntos no mesmo Digital Mockup Unit, pessoas do lado, enquanto uma pessoa está fazendo uma alteração, só dá o tempo de indexação ali de 1 minuto e meio, ela já está vendo aquele arquivo alterado ao vivo na tela dele, e essas pessoas criarem juntos, estarem do lado uma do outro e comentando sobre o projeto. Poxa, Vitor, alterou o chicote aí e tal, esqueceu aqui da minha chapa, pá. Isso, para nós que estamos lá hoje vivendo isso, nós tivemos 2 ou 3 gerações de gestores que tinham esse sonho e não conseguiram ver. Que nós chamávamos de montagem com texto. Isso aí. E hoje a gente tem isso chegando no 10º ano, né, da SKA Connect, podendo falar para vocês e exemplificando todo o trabalho que a gente construiu juntos e falando para todos os outros, né, que tem receio ou tem medo e tudo mais, dizendo, olha, é possível. E com ganhos fantásticos, é maravilhoso. É uma enorme gratidão poder falar isso. Sim, e é do coração, tá, pessoal? Tudo isso está funcionando. Não é só profissional, não é só dinheiro no final, mas funciona esse negócio. É fantástico. A gente conversou em off outro dia, né? É um pouco do legado que a gente deixa, das coisas que a gente faz, né? Exato. É um prazer esse tipo de coisa. Uma coisa que você comentou, né? Time 60 pessoas, a gente também tá falando uma evolução de 2 anos, né? Eu fiquei pensando quando a gente definiu o pauta, algumas coisas, né? Teve outra frase que, como a gente ia falar de pessoas, eu sempre gosto dela, eu acho que eu comentei com o Chiu e com o Ângelo, nosso, aqui do time de marketing, que serve para qualquer processo que depende da evolução ao tempo de pessoas, independentemente da quantidade, que era aquele cenário em que 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Não adianta, tem algumas coisas que são processos. E quando vocês falam, às vezes, 700 pessoas, parece que às vezes é um número muito grande para conseguir dar conta de um ônibus, ou quando fala 60 pessoas numa engenharia, mas não é bem assim o negócio. Você teve um processo de evolução dessas pessoas, mas elas estão em papéis distribuídos que não é porque eu não dou conta, eu preciso aumentar a quantidade de pessoas. São percepções diferentes que existem de quantidade ali, né? Primeiro é um ponto de paralelismo, você está rodando
muitos projetos em paralelo. Por exemplo, o desenvolvimento não está rodando está rodando mais do que na verdade. Esse é um ponto. Né? Em paralelo, você tem a equipe do protótipo, você tem a equipe da ferramentaria. Essa pergunta se fala assim, o que mudou de 23 para hoje, de uma maneira muito direta, o número de usuários. Né? Total. A gente aumentou muito o número de usuários, porque o processo estava maduro, Escalabilidade. então isso dá escalabilidade para ele. Isso falando a nível simplesmente de adoção da ferramenta. Nível de pessoas e talvez o nível de empresa realmente é tração. A empresa entendeu que o projeto, entendeu que a ferramenta tem um valor muito bom para a organização, o pessoal está consumindo aquele dado. Então, para mim, agora a gente está num processo de maturidade, talvez, na última etapa, eu diria assim, da ferramenta dentro da engenharia. Desenvolvimento já 100% do que a gente projeta é no 3DX. O chassi, 100% também, né, no 3DX. Então, agora a gente entra no quê? Trazer os legados, que realmente é muito conteúdo. Em disquete já era muito. Coisa. São 32 teras, se eu não me engano, tá? É muita história, né? Não adianta. Isso. Estamos na 8ª geração aí, né? Então... 32, É isso aí, 32 teras. 32 teras. Então é isso. A gente tem agora esse ponto, desafio para esse ano, chegar em 100% no produto. Né? Então tudo que é feito no produto novo tem que sair no 3DX. Escalar para processos, a gente poder automatizar também, já utilizando a ferramenta. E entrar em outras áreas também de maneira mais ativa. Muito trabalho. Ansioso para saber o que a gente vai conversar daqui 2 anos. É isso aí. Tá chegando ao fim do nosso podcast, né, pessoal? Eu acho que eu queria primeiramente agradecer vocês aí pela disponibilidade de vir até aqui, né, falar sobre um tema que a gente considera tão importante, que é transformação digital, né, cultura, então pessoas, né? Então é um tema que eu e o Thiaguinho conversamos constantemente, né, Thiaguinho? Às vezes eu converso mais contigo que com a minha esposa. Mas acho que é bacana isso, porque eu vejo que às vezes é muito isso que falta dentro da indústria brasileira. A gente realmente falar sobre tecnologia, mas também falar sobre pessoas, falar sobre como engajar as pessoas, como provar do desconhecido, né? Como estar na vanguarda sempre da tecnologia, né? O Brasil é um país muito forte de manufatura, mas a gente ainda não é muito forte ainda em P&D, né? A gente não tem destaque nisso, né? No mundo. Não. Tem pouco destaque disso no mundo, em comparação com potências como Estados Unidos e tudo mais, e Europa em si. A própria China, exatamente. Então, o que vocês estão fazendo hoje no mercado, eu considero como exemplo isso para todas as empresas que estão presentes no Brasil, na América Latina. Vocês hoje já são exemplos do mercado em termos de inovação e tecnologia. Então, contando essas histórias que vocês nos contaram hoje, vocês deixam ainda mais gravado ainda, né? E está gravado aqui no nosso podcast, que vai permanecer durante muito tempo ainda. O quanto isso, além de permitir que vocês continuem na vanguarda, ele é motivador para pessoas igual vocês. Né? Porque continua essa jornada, que continuam querendo mudar, querendo mais, querendo alcançar novos objetivos, né? Vocês são exemplos de pessoas incansáveis. E é isso que a gente precisa hoje dentro da nossa engenharia brasileira. Pessoas que pensam para frente, pessoas que querem realmente sempre mais e não se contentam com pouco. Né? Então, quero realmente agradecer de coração, em nome da SK. Né? Obrigado muito pela presença de vocês. Espero que a gente faça outros podcasts com outros temas, né? Porque tem muita coisa para ser discutida em termos de indústria, em termos de engenharia, né? E eu tenho certeza que vocês vão contribuir sempre com muita informação qualificada para quem aqui nos ouve, nos assiste e tal. Tá? Obrigado de coração mesmo. Isso mesmo. Obrigado. Mais uma vez, do meu lado aqui também, a gente agradece, né, esse churrada de informação, né, para quem acompanhou a gente também. É difícil, às vezes, fazer esse cenário onde vocês fazem esse universo de portas abertas, né? De certa forma. Sim, se expor... Às vezes tem empresas que a gente lembrava antigamente, não queria nem falar, nossa, não fala qual software que eu tenho, qual ferramenta que eu tenho, porque meu concorrente... A gente sabe hoje que tá longe de ser isso. As pessoas constroem, né? O Shubei falou, 3D Experience,
CATIA ou SolidWorks, as outras soluções que vieram antes, né? Que predecederam, desculpa, né? Que predecederam, né, toda a empresa, elas estão lá, mas elas são estáticas. As pessoas têm que conduzir, têm que operar o negócio. Vocês trouxeram bastante disso, que é a intenção, né? Então, de novo, é uma alegria ouvir isso, saber de uma empresa do porte da Marco Polo e com a atenção e o carinho que vocês dão para as pessoas, para o negócio, para a tecnologia, para os parceiros. A gente enquanto fornecedor, mas a gente se enxerga genuinamente como parceiro. Então, é uma alegria receber vocês aqui, agradecer a exposição e espero que, de verdade, a gente tenha mais um momento aqui, 2 anos, para falar, nossa, a gente nem imaginava que dava para chegar no nível que a gente está hoje, de todos os lados. Estamos genuinamente ansiosos, certo? Obrigado. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. E para quem também está aí acompanhando a gente agradece e dado, né, o período, né, se ainda em tempo hábil, podem se inscrever dentro do SK Connect, vai acontecer ali dia 6 de maio, a gente vai fazer transmissão ao vivo, também vai ser mais um momento para a gente agregar, para trazer informação, discutir indústrias, conversar com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, parceiros, e vai ser um momento também de grande proveito para todo mundo. Gente, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.